Direto da redação. As pedras se mexem no tabuleiro político no estado do Rio de Janeiro. Você vai conferir agora nas imagens aí o que está acontecendo na LERJ e no âmbito do governo do estado. Este é o governador Cláudio Castro, volta a foto por favor, e o vice dele, o Thiago Pampolha. O Thiago Pampolha, ele é o sucessor imediato do governador Cláudio Castro. E com vistas à eleição de 2026, está havendo uma recomposição em termos de governo, em termos de LERJ, uma recomposição política, que vai fazer do presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, governador. O Cláudio Castro, o Pampolha, indicou o seu vice Thiago Pampolha para a vaga no Tribunal de Contas do Estado. O nome de Thiago Pampolha agora vai à apreciação da LERJ, e se for aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, ele abre caminho para que o presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, seja o primeiro na escala sucessória. O Thiago Pampolha, ele é um ex-deputado, foi alçado à condição de vice do Cláudio Castro, ele é do MDB e provavelmente o seu nome ele vai ser aprovado na LERJ para integrar o Tribunal de Contas do Estado, haja vista que o governo e o Rodrigo Bacelar tem hoje na LERJ ali a maioria dos votos. Ele foi eleito por unanimidade, foi reeleito por unanimidade, presidente da LERJ. Isso acontecendo, o que vai acontecer com o Rodrigo Bacelar, que você vê na foto aí agora, o Cláudio Castro. Cláudio Castro é pré-candidato na eleição de 2026 a um mandato ou no Senado, que seria o plano A, ou ao deputado federal, o plano B. Se ele for candidato na eleição do ano que vem, ele precisa se desincompatibilizar. Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, é pré-candidato ao governo do Estado do Rio pela União Brasil, pela União Progressista, agora com a federação entre União Brasil e PP. E essa federação já definiu que o candidato é Rodrigo Bacelar. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, disse que abre mão de indicar vice na chapa do Rodrigo Bacelar. Está nessa aliança. O Rodrigo Bacelar, com isso, ele vai ali caminhando pela centro-direita, nesse campo político, centro e centro-direita, que hoje, digamos aqui, que tem uma boa prospecção de votos no estado do Rio de Janeiro, e ele, uma vez, o Cláudio Castro desincompatibilizado, o Rodrigo, como sucessor de Cláudio Castro, ele é um forte candidato ao governo do estado, porque ele tem a máquina, ainda que o estado do Rio de Janeiro não esteja numa condição financeira muito saudável, como não está o Rio Grande do Sul, como não está Minas, como não está São Paulo, mas é um estado que tem um poder político muito grande de interagir, de apoio a prefeito, de interlocução com os prefeitos. E o Rodrigo Bacelar, ele começou o caminho dele no processo de articulação política, porque essa é a fase pré-eleitoral. É o processo de articulação política. E aí você vê Rodrigo Bacelar com o Thiago Pampolha. O que você vê nessas imagens? Thiago Pampolha com Cláudio Castro, Rodrigo com Cláudio Castro, Rodrigo com Thiago Pampolha. Que o núcleo governista está serenado, ele está coeso. O núcleo governista serenado e coeso é um grupo muito forte no processo sucessório. Máquina é máquina. Eu escrevi no Diário da Guanabara um artigo que talvez eu tenha sido o primeiro a ter feito essa análise do potencial do Rodrigo Bacelar como candidato a governo do estado. A força que o Rodrigo emergeria como presidente da LERJ, a capacidade de cumprimento de acordos de Rodrigo com os pares políticos. O Rodrigo ele tem uma característica de não abandonar aliados políticos, mesmo nos momentos de maiores infortúnios. O Rodrigo é um animal político por natureza. É político por natureza. É um hábil articulador. O Cláudio Castro é governador. Ele, de certa forma, ele deve essa articulação política de Rodrigo na LERJ, ao trabalho que o Rodrigo fez. O Rodrigo ele fez o Cláudio Castro governador, porque ele era vice do Wilson Witzel. Então, a escalada política de Rodrigo no cenário político demonstra-se a sua habilidade. Eu costumo dizer que o Rodrigo, ele tem a virtude.
porque ele faz o que Maquiavel definia, Niccolo Maquiavel, como virtude. Ele faz o que é necessário. Rodrigo é hoje um forte candidato ao governo do estado. E o Rodrigo, ele já sabe onde ele quer chegar, essa é a diferença. Ele faz o caminho, ele semeia, ele coloca as sementes pelo caminho que ele vai trilhar, porque ele sabe onde ele quer chegar e sabe percorrer caminhos para chegar. O governo Cláudio Castro é um governo que tem problemas, tem na área de segurança, como todos os governos tiveram. Mas o Cláudio Castro, ele é muito habilidoso, uma figura muito educada, é uma figura que também é muito habilidosa, figura muito simpática. E não é alguém de trocar, não vive trocando farpas, tem uma boa inserção, é uma figura simpática, figura muito simpática. E não é arrogante, não passa a arrogância, não passa isso, muito pelo contrário, ele passa a imagem de ser uma figura muito conscienciosa, muito humilde, dada ao diálogo, à conversa, é avesso a choques. Já Rodrigo tem uma outra característica, o Rodrigo não foge à briga não, o Rodrigo é peitudo, o Rodrigo é raçudo, ele parte para cima se for necessário. E na defesa dos aliados assim também o é. Talvez isso se explique porque ele teve 100% dos votos na Alerj praticamente. Foi eleito por unanimidade. Foi a primeira reeleição, primeiro deputado reeleito, primeiro presidente da Alerj eleito por unanimidade de votos. Ele foi eleito com voto de esquerda, de direita, de centro-direita, de extrema-direita, porque é unanimidade. Ele defende a casa, ele defende deputado, não sai chutando parceiro, não esconde também aliado não, tá? No momento que o aliado cai por um infortúnio qualquer, ele não esconde aliado não, ele vai em defesa. E a eleição do Pampulha na Alerj para o Tribunal de Contas deve ocorrer ainda esta semana. E vamos aqui então acompanhar porque vai ser o primeiro passo, o primeiro sinalizador de que o Rodrigo Bacelar vai suceder o governador Cláudio Castro, talvez ainda antes do prazo final. Antes, não se surpreenda se o Rodrigo Bacelar sentar-se à cadeira de governador no segundo semestre deste ano.